Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje é edição de Natal. Você vai assistir aí alguns dias depois, mas a gente está gravando aqui na semana de Natal. Tem um monte de gente em casa, um monte de gente de folga e a doutora Malu nos deu o prazer de vir até aqui. Tá de folga do plantão, conseguiu gravar com a gente. Faz tempo que a gente está querendo gravar. E o título, a temática do programa de hoje é: As empresas preferem pessoas saudáveis. Doutora, se apresenta aí para nossa audiência, conta um pouquinho da tua história, como é que você veio parar aqui no Pegos pelo Tráfego, Pois é, como nos conheceu, e depois a gente vai falar bastante a respeito de vida saudável, de tratamento antes da doença, de prevenção com e de certeza. como caminhar para ser alguém saudável aí. Prazer estar aqui, Gil. Prazer estar aqui com vocês hoje, nesse feriadão, né? Eu fui pega pelo tráfego, né? Eu acompanho você, eu gosto muito da sua abordagem, né? Desse seu. Da valorização que você dá à história de cada um, né? Eu falo que a minha história eu caminhei a cavalo, né? Não a jato, Aham. mas a cavalo. Porque quando você anda a cavalo, você vai vivenciando cada etapa do caminho, né? A vegetação, a mudança de clima. Você vai, de fato, vivenciando, não passa por aquilo. Então, o ponto que eu cheguei hoje dentro da área da medicina, ele só foi possível justamente porque eu fiz essa jornada a cavalo, vivenciando cada etapa. Então, você me perguntou como é que eu cheguei nesse momento, né? Aí, quando eu olho para trás, Gil, eu vejo assim a vida como um todo, não só o aspecto profissional, como um quebra-cabeça, que você vai colocando peças. E às vezes você não se dá conta do peso e do valor daquela peça. Sim. Mas chega uma fase da vida, é a fase que eu estou, que você olha para trás e começa a ver a relevância que cada vivência, cada peça teve, né? Então hoje eu posso dizer que o momento que eu cheguei, ele começou lá na infância. É por isso a jornada a cavalo, como eu falo. Olha, eu venho de uma família que a minha avó, com quem nós moramos, convivemos com ela desde que eu nasci, ela dominava a arte da cura, sabe? Ela era uma pessoa que lidava com saúde, então eu assisti ela com filas de pessoas para atender e manipulando produtos naturais e as pessoas depois indo lá agradecer por terem resolvido aquele problema. É, então eu vivenciei isso muitos anos. E a gente, neto, que fazia a lista das ervas que a pessoa tinha que comprar para ela manipular, né? Então, isso foi uma experiência que marcou muito. E quando você vivencia, você incorpora, Sim. né? Aquele processo, aquele método de atendimento, a possibilidade de ajudar o outro. Isso aí marcou muito. Depois, eu tive uma vivência, uma outra peça do quebra-cabeça que eu vejo como relevante. A minha família paterna era ou é, não sei, adventista. Uhum. E um ponto me chamou a atenção nessa linha, que era a valorização, o respeito ao corpo humano, a preocupação com a saúde física, coisa que você não vê em outras linhas religiosas. Aquele respeito mesmo de gratidão por ter recebido um corpo tão perfeito, então eu tenho que cuidar dele. Isso me chamou a atenção. E eles tinham uma literatura muito focada nisso, de alimentação, tem inclusive clínicas dentro da linha naturalista, e eu já naquela fase de infância, pré-adolescência, eu lia os livros já ligados à saúde. Por outro lado, outra peça que eu acho que faz parte do momento que eu cheguei, muitas pessoas acharam que eu ia para o magistério, que eu ia ser professora, porque eu estava sempre ensinando. Eu alfabetizei muitas crianças assim dentro de casa. A minha irmã Aham. caçula, por exemplo, ela entrou na escola com 5 anos totalmente alfabetizada. E não é uma coisa assim passageira. Tinha aulinha, eu dava aula todo dia, tinha aula, tinha provinha, boletim e formatura. Era uma coisa bem feitinha. Mesmo Eu na tinha 9 medicina, anos. essa veia pedagógica, ela existe desde sempre. Exatamente. Então não é à toa que chegou hoje, né, no projeto Slender. E depois eu alfabetizei adultos. Já médica, eu ensinava sempre. Eu sou da época, Gil, que não é a sua,
que existia a enfermeira, que a gente chamava de enfermeira padrão, que tinha um curso universitário, Uhum. e as outras funcionárias da saúde eram as atendentes de enfermagem, que tinham uma habilidade insuperável, mas não era exigido nenhuma formação. Elas tinham, bastava ter o ensino primário. Uhum. Depois veio o auxiliar de enfermagem, que precisava ter Que o é o técnico, ginásio. né? Não, ainda era o auxiliar, é antes Uhum. do técnico. Tinha que ter o ginásio. Então, eu ensinei muitas funcionárias na escola para fazer a provinha e ter o diploma de ginásio. Aham. Depois veio o técnico, aí tinha que ter o segundo grau. Aí Sim. também preparei na matemática, na ciências, né? Todas as matérias básicas de ensino para fazer a prova. Eu estava sempre ensinando. E na minha vida profissional, uma marca minha é ensinar. Eu não admito que um paciente saia da minha frente sem entender exatamente na linguagem dele, dentro do universo que ele conhece, que é familiar para ele, sem entender o organismo dele. Não só o que está acontecendo, mas ele entender o próprio organismo. Ô Malu, vamos para dentro do nosso tema, assim, já aproveitando essa questão de ensinar. Você, doutora, médica, anos na estrada, diversos estados diferentes do país, com trabalhos totalmente diferentes daquele médico que a pessoa vê no vídeo, né, no filme, que fica no hospital enfincado o dia inteiro ali. Você disse assim, olha, um bom tema para nossa conversa é empresas preferem pessoas saudáveis. Exato. Fala para quem está ouvindo agora o que isso quer dizer e da onde isso sai e como ser alguém saudável nessa confusão que é o nosso dia a dia hoje. Você sabe, quando se fala saudável, então, tem alguns princípios. Um deles, saúde não é ausência de doença. Ok. Porque se eu falo assim, tem que ser saudável, alguém que tem um diagnóstico, é um diabético, ou tem alguma doença já consolidada, ele fala, então eu não. Para mim não vai Nem dar. adianta eu escutar isso aí. Uhum. Não, saúde não é ausência de doença. E você sabe que uma vez eu atendi um garoto de 24 anos na minha clínica, né? E ele era portador de HIV. Ok. Já há 6 anos, ele fez o diagnóstico com 16, ele tinha 24, já 8 anos, Uhum. né? 8 anos. E é uma história até muito bonita, porque ele, caçula de vários filhos, os pais já mais idosos, ele nunca contou para ninguém, com medo do sofrimento e da angústia. Numa época, isso foi em 2000 e pouco, talvez 2003, 2004, Uhum. era uma época, né, que a gente ainda tinha um pavor. Tomara que esse pavor volte, aliás, um parênteses aqui, porque hoje se esqueceu do HIV e está aumentando demais a incidência de Mesmo? diagnóstico de HIV em adolescente. Agora, nesse tempo que nós estamos aqui, 2024, terminando. Então, tomara que volte esse medo. Parou de falar, né? Mas Sim. vamos voltar lá ao meu paciente. E eu sempre fiz da minha clínica. Hoje o meu trabalho, além de eu trabalhar ainda em pronto atendimento e tudo, mas o meu trabalho é muito focado em ensinar, não nos cursos. Mas na época eu tive por 24 anos uma clínica onde a gente até internava esse paciente e nós fazíamos na época análise metabólica do sangue, vários exames laboratoriais, né? E ele foi dos organismos mais saudáveis que eu vi até então. Portador de HIV. Então, você vai ver a história dele. Quando ele fez o diagnóstico, justamente porque ele tinha que se virar sozinho, por não querer contar para a família, ele se tornou um autodidata. Ele foi buscar ensinamento sobre como ser saudável. Na alimentação, mudou hábitos, mudou horário de sono, estruturou a vida dele o mais saudável possível, que hoje eu chamo do patamar Slender, né? Que é você sair lá do último degrau e subindo. Ele fez essa jornada Slender por conta própria. Então, por que então ele foi procurar a clínica? Porque ele estava muito vulnerável imunologicamente, ele adoecia com muita frequência, e ele queria queria algo que ajudasse a fortalecer esse sistema imune, né? Uhum. E aí, só fazendo um parênteses, de novo, as peças do quebra-cabeça que eu comecei falando, eu tenho isso na cabeça, eu vejo as peças, né? Na época, lógico, foi feito todo um programa de tratamento, ele melhorou demais, né? Agregou ao que ele já vinha fazendo por conta própria. E nós, na época, tínhamos acesso a um produto alemão, que
Não era fácil, é que ele tinha familiar na Europa, ele tinha um familiar, se não me engano, em Londres, então conseguiu ter acesso a esse produto, mas a gente sentia uma falta de algo mais próximo, mais acessível, que, que atuasse nesse setor, né? Então, De a vida melhora imunológica. imunológica. Então, hoje, eu tenho mais uma peça de quebra-cabeça, porque a gente tem no Brasil aqui uma empresa brasileira, né? Canova, aliás, que chama, e ela tem o produto específico, que eu lembro lá do meu paciente na época, eu falo, poxa, se eu tivesse, né? Eu já tomei. Já tomou. É verdade. Pois é. E E assim, essa, sem acreditar, tá? sem acreditar, e É, viu o resultado. Tá vendo que não é, né? Não é só a crença, né? E você sabe que essa empresa, Canova, eles fizeram um trabalho fantástico em 2006, então é bem na época que eu estava atendendo o rapaz. Como a gente tem que estar em movimento sempre, né? Se você parar, você perde, sim. deixa de conseguir peças fundamentais. Em Botsuana, no continente africano, exclusivamente para a AIDS, numa época que eles não tomavam antirretrovirais. Então foi bom esse trabalho, porque foi só com esse produto. Uhum. E o resultado foi excelente de diminuição de carga viral e tudo. Então, se eu tivesse essa outra ferramenta Eu tomei na durante a época, pandemia. Bem quietinho. bem Porque quietinho. tudo que você falava na pandemia arrumava uma confusão com alguém, Com né? certeza. Você Então, fez o que eu fiz ivermectina. também. Briga. Aí eu descobri, tive acesso Olha que às coisa. pessoas que são responsáveis aí pelo produto, falando de marketing, de propaganda e tal. E eles me mandaram um kit para testar. Sei. Uma caixa lá com um monte de coisa deles. E eu comecei a tomar do jeito que eles pedem para tomar lá. E eu já tinha tido Covid, já tinha vacinado. Aí houve uma segunda leva de Covid que pegou um monte de gente. E eu estava tomando Canova nesse momento. Em casa, minha esposa ficou, minha filha ficou, todo mundo em volta ficou. E o único que tomava o remedinho lá, que parece que é doido, né? Fica pingando gotinha e tal, era o Gil. Eu não fiquei, eu não tive Covid. Aquilo passou longe de mim. Exato. É porque ele atua exatamente nessa modulação do sistema imune, né? E foi o que hoje eu vejo, né? Porque depois que você descobre uma peça relevante, você passa a usar. Né? Eu tenho usado também para câncer, tem uma ação muito importante, porque tudo que a gente quer é o quê? Um sistema imunológico equilibrado, forte, Preparado. preparado, né? Um exército realmente preparado para uma guerra. E é o que a gente tem visto. Mas esse paciente, então, ele melhorou mais ainda com esses outros suportes, mas foi o organismo mais saudável. Então, saúde não é ausência de doença. Saúde é equilíbrio. Se eu tivesse que listar 3 ou 4 coisas para falar de equilíbrio e trazer essa saúde que as pessoas procuram. Porque a medicina hoje ela é muito voltada a tratar a doença que já existe. Exato. Mas a gente fala com muito médico aqui que trabalha prevenindo para que a doença não entre. Aí eu tenho uma visão um pouco diferente, mas esse é um departamento até polêmico, porque eu sou anti-moda, né? Eu tenho horror à moda e as coisas, mesmo na medicina, vivem assim, eu vou fazer isso aqui porque é a tendência. A tendência é essa. Aí as pessoas querem ir de avião a jato, chegar naquele ponto, né? Não foram a cavalo vivenciando e chega lá assim com uma sustentação maior. Mas eu falo que essa medicina, que hoje eu chamo ela, sem falsa modéstia, de medicina Slender. Eu já dei esse nome porque ela tem alguns diferenciais que você não tem uma linha que abarque todos esses princípios. Ela é muito mais do que prevenir, ela é tratar de fato. Né? Então, quando você pega... Quer ver, ó? Aí eu falei, voltando àquela nossa fala, primeiro princípio, quem tem saúde não é ausência de doença. Segundo, saúde não é privilégio dos jovens. Porque hoje, acima de 50 anos, é raro você encontrar alguém que não tenha um diagnóstico. Ou que não precise de algum medicamento de uso contínuo. Raríssimo. Eu não vou citar porcentagem para não errar, mas é uma porcentagem muito alta. Existe na consciência da pessoa que ficar doente faz parte, né? A idade vai trazendo a doença. Pela lógica, até pode ser, porque o organismo vai ficando cada vez mais desgastado, fica mais fácil a doença acontecer. Mas isso é totalmente evitável e reversível. Até um dos meus livros, que eu escrevi com a colega doutora Eliana, ele é idade biológica. Ele foi escrito em 2000, e foi editado pela editora Senac em 2003.
Foi um livro que teve assim, uma aceitação fantástica. Nome, Idade Biológica. Quando ninguém falava disso, né? Não falava. E ele surgiu de vivência, de novo, ali, andando a cavalo. Porque nós víamos que os nossos pacientes, eles eram de um jeito, quando começava o tratamento, e eles estavam mais jovens. Eu tive uma época um paciente, um empresário, que a esposa que o levou. Ele tinha, na época, uns 54 anos. E ele chegou bem acabado, desvitalizado, né? E tal. E ele começou a tratar, ele ficou um período internado, depois ia toda semana fazer desintoxicação, a gente tinha todo um programa de tratamento. E ele se sentia, e de fato os testes de idade biológica comprovaram um rejuvenescimento de 10 anos. Ele começou a correr 10 quilômetros todo dia, né? E no começo a esposa desacreditava desse tratamento. Ela deixava ele lá, ia embora e voltava no fim do dia para buscá-lo. Mas ela tinha um pouco de... não valorizava aquilo. No final desse processo, ela começou o tratamento, porque houve uma distância entre eles. Ele estava 10 anos mais jovem. Uhum. Visivelmente, visivelmente, biologicamente, mentalmente, ele rejuvenesceu. Então, esse conceito a gente via no dia a dia. Tivemos uma outra paciente que se tornou uma grande amiga, que teve uma empresária fantástica, teve, num determinado momento da vida, ela tinha na época 57 anos, um AVC. E ela realmente teve uma queda, desceu aqueles degraus todos da minha escada, que eu uso a escada como referência, e decidiu fechar a empresa. Reuniu os filhos também participavam dessa empresa que ia fechar. Nesse exato momento, ela foi para consulta. Então, eu falei para ela, escuta, espera 2 meses, não fecha já não. É uma mudança muito radical. Espera o tratamento 60 dias. Bom, ao final desse período, ela não só não fechou, como logo em seguida ela retomou a atividade, ampliou a empresa, colocou um segmento internacional, ela era uma empresa só nacional, e ela passou a gerenciar esse departamento internacional. E está nele até hoje, isso já faz muitos anos. E aí volta ao tema, né? O mercado ou as empresas preferem pessoas saudáveis. Olha a diferença da vida dela ao vou recuperar a saúde, e o antes. Ela seria uma pessoa, encerrou a carreira dela, né? Quão importante nesse processo de saúde é dormir direito? E É como é fundamental, dormir né? direito, né? Porque as pessoas, hoje, cada um fala uma coisa. Olha, relógio biológico existe. Esse é um ponto. Porque teve uma época que falava, não, o relógio é de cada um. Aí eu só durmo 4 horas por dia. Não, eu durmo lá pelas 3 horas, mas aí eu durmo até um pouco mais tarde e acordo bem. É ilusão, né? É ilusão isso aí. Existe horário, o nosso organismo tem o ciclo circadiano, ele vai diminuindo o metabolismo a partir das 18 horas. Então, realmente, comida a partir daí, se tiver que comer, tem que ser o mais leve possível, porque o organismo não está focado em digestão, nem em absorção, nada disso. O alimento vai ficar parado ali. E aí começam outros hormônios. É o período de diminuir o metabolismo e o organismo focar. O organismo é perfeito, né? Então, realmente, é inadmissível não admitir a existência de um criador. Isso aqui começa a ficar legal, hein, doutora? Porque é difícil, assim, no meio médico, há bastante, ou havia, ou há, não sei, bastante resistência com relação a algumas questões de fé, né? O médico acha que a ciência prevalece e explica, né? Aí, de vez em quando, aparece umas... Eu sou da igreja, eu sou pastor na igreja. De vez em quando aparecem umas coisas lá que o médico não consegue explicar, porque a pessoa tinha câncer e não tem mais câncer e não fez nada de diferente, é uma questão de fé. Aí a minha vontade é perguntar, tá, doutor, e agora? Bota na conta de quem esse aí? Esse desfecho, porque você, né, não consegue acreditar a ciência. E aí? Não, aí tem um engenheiro do universo, aí começa a escorregar a conversa. Mas... difícil, é um tema difícil porque o contexto do dia a dia hoje ele não é um contexto favorável a esse tipo de condução. Há, por um outro lado, no ambiente em que eu vivo,
uma tendência de que ser gospel é bacana, é chique, tá na moda. A história do modismo, Então né? a pessoa tá dizendo que tá E fazendo na prática foto não que é. tá postando vídeo no domingo lá que é gospel, mas no dia a dia, nos atos, né, na conduta, Não não vive apresenta aqui. fruto de transformação, que é o que a gente imagina ou acredita que É, seja o segundo passo. No momento em que eu creio, eu me transformo e começo a produzir frutos de transformação. As pessoas não têm exato. fruto. Elas têm um lifestyle que é ok, porque agora está na moda dizer Tá? que Fica ama bem no Jesus. contexto, E coisa né? nenhuma, né? Aí esse assunto é um pouco amplo, assim, no meu momento atual de vivência, né? Tem uma história, tem uns quebra-cabeças, umas peças aí também. Mas eu vejo que são duas partes. Primeiro, aliás, isso que você falou de aparentar, pregar uma coisa e fazer outra, isso sempre mexeu com a minha cabeça desde a infância. Então, eu nunca tive ligação com nenhuma religião. E tem um evento até que marcou muito em mim. A minha família materna era católica, a família paterna, como eu já disse, é adventista, né? E teve a época do grupo de jovens no católico, né? Uhum. E tinha algumas coisas que eu não aceitava. Só que eu nunca fui muito de falar, eu era muito quieta, eu nunca fui de verbalizar, mas eu sentia e eu valorizava muito o que eu sentia. Então, essa história de. A minha irmã queria que eu fosse com ela no grupo de jovens e eu fui. E ali os jovens cantando e pregando, e eles tinham um conhecimento bem aprofundado de passagens bíblicas, né? Mas teve um carnaval, eu sou da época do carnaval de rua, e às vezes a gente ia assistir os blocos e eles todos estavam lá num bloco. Uhum. Aí eu falei para minha mãe, ó, não tá compatível o que se fala lá, o que a Bíblia fala, e aí? Eu não lembro o que ela respondeu, realmente não tenho a memória, mas eu registrei aquele fato. Em seguida, ia ter uma gincana na igreja, que era gincana da Bíblia, Uhum. de conhecimento bíblico, era uma gincana intermunicipal. Eu fui algumas dessas vezes nesse grupo de jovens por obrigação. Eu não fui por convicção, fui porque tinha uma pressãozinha ali para eu ir. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe, eu vou participar dessa gincana. Vai? Eu falei, vou. E eu ganhei intermunicipal. Quando terminou, eu falei, eu estou te demonstrando que raciocínio é uma coisa e alma é outra. Grande parte do que eu falei aqui não corresponde às minhas convicções. Então, falar É só não um significa conhecimento. que você vive, é só conhecimento. Isso é fácil. É só Uhum. ler, decorar e pronto. E hoje eu vejo o seguinte: você falou dos médicos. Infelizmente, né? Eu acho impossível você lidar com a vida, você ver a vida mesmo sem cortina e não entender, não sentir pelo menos que existe uma força maior comandando isso tudo. O corpo foi feito para dormir É, num determinado momento do dia. foi feito. Foi feito E, para dormir. mas tem hora, tem jeito, tem forma Tem, de fazer. tem. Então, 10 horas é um horário interessante, porque é a hora que alguns hormônios fundamentais começam a ser secretados. Por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, ele chama hormônio do crescimento porque é responsável pela multiplicação celular na criança, Uhum. predominantemente ele faz ganhar estatura. Mas ele é um extremo hormônio regenerador celular. Então é a hora que o organismo está em repouso e ele vai corrigir erros do dia. Isso é uma perfeição, não Que é? legal. É o GH que faz isso. Ele tem um pico até meia-noite, depois ele começa a cair. Se a pessoa dorme depois, e a pessoa tem que estar dormindo em sono profundo para que ele seja secretado. É Então, aquele todo sono que não sono. dá vontade no banheiro, né? É aquele Exato, sono que a pessoa perdeu o controle. perdeu. Então, todo sono perdido depois das 22 horas, você está comprometendo a secreção do GH. E isso, de forma prática, traz qual consequência? Envelhecimento precoce. Né? Você acelera o envelhecimento. O que é o envelhecimento? É o grau de desgaste do organismo. Você acelera o desgaste dele. Se ele desgasta mais, ele adoece mais rápido. Envolve cognição, alguma coisa assim? Traz algum prejuízo para a capacidade cognitiva? Envolve tudo que é funcional. Toda função do organismo é comprometida. Ok. Memória, cognição, disposição, vitalidade e os órgãos em si.
digestão, circulação, né? Toda a função orgânica é comprometida. Como um carro, você pega um carro, coloca ele no rally, eu uso muito carro. Você coloca no rally, ele vai ter um desgaste maior do que o carro que você anda com cuidado, põe na garagem coberta, calibra o pneu, Faz troca sentido. óleo, tudo certinho. Então, se você... Aí entra a genética tem um peso? Com certeza que tem. De novo, carro. Você tem um Jeep, sem querer fazer propaganda, e eu tenho um Uno Mille, tá? Uhum. Só que eu cuido do meu Uno Mille. Eu guardo em garagem coberta, faço as revisões periódicas, ando com cuidado, e você não, você põe seu Jeep no rally. Depois de um ano, a gente confronta os dois. O seu vai estar mais desgastado do que o meu, com certeza, embora ele tenha uma genética melhor que a minha. Uhum. Então, eu vi ao longo da vida que a genética não é soberana. Tem os organismos geneticamente mais fortes, tem os mais frágeis, tem aqueles que até já trazem doença. Mas a genética não é soberana na saúde. Volto àquele conceito. Saúde não é ausência de doença. Você pode fortalecer o organismo de tal forma que ele tenha mais tempo de vida com saúde. Agora, se nós... O mesmo carro, nós compramos o mesmo carro na concessionária, zerinho, saímos com ele a mesma marca, mesmo ano, né? Zero, né? E você cuida do seu e eu não cuido do meu. Depois de um ano, o meu tá velho, o seu tá novo. Não é? Eles são iguais, geneticamente iguais. O que determina o processo de desgaste, o processo de envelhecimento e a predisposição à doença é como eu cuido desse organismo. O sono é uma das coisas. É uma das coisas. Qual A outra? alimentação não podemos negar, né? Quando Hipócrates disse o teu remédio é o teu alimento, que o teu alimento seja o teu remédio, é a frase que resume demais isso daí. O alimento é soberano, né? Ele faz parte. Pensamentos. Os pensamentos, você sabe que uma época eu tive 2 pacientes, a vida vai colocando vivências para você começar a entender aspectos. 2 pacientes com câncer de pâncreas, é uma situação gravíssima, perspectiva de vida muito restrita e definida. Só que uma era de uma amorosidade plena. Ela tinha gratidão por tudo que ela tinha obtido e tudo que ela estava recebendo, inclusive pelo tratamento, por ter tido acesso a ele. Ela era grata por cada dia de vida que ainda era dado a ela. A outra, infelizmente, apesar do nosso convívio, não conseguimos virar a chave dela. Ela tinha um inconformismo, uma raiva, né? Se sentia injustiçada, justamente porque não conhecia as leis do universo. E o destino delas foi completamente diferente, apesar de terem doenças muito semelhantes, faixas etárias mesmas, os mesmos tipos de tratamento, assim, sem ser o que eu dava, né? A quimioterapia, os tratamentos convencionais. O destino, o sofrimento de uma foi maior, o tempo de vida menor, e da outra diferente. Ambas, obviamente, faleceram, porque não tem como você recuperar, mas com destinos diferentes. Então, essa bagagem interna é outro peso também, o pensamento. Quer dizer, né? A pessoa que fica se comparando ao outro, que fica medindo a felicidade pela felicidade do outro, ela vai adquirir problemas de saúde por conta disso. Porque tudo, Gil, é irradiação, né? Hoje a física serviu muito para isso, para explicar. Lembrando a minha avó, dos processos todos que ela fazia, um deles era o benzimento. O benzimento hoje a física explica o poder da oração, né? É frequência, é um mundo que a gente não enxerga, mas é um mundo que existe. O ar também a gente não enxerga e ninguém nega a existência dele, né? Os micróbios ninguém enxerga, mas eles matam uma pessoa, né? O vírus você não vê nem no microscópio, exceto microscopia eletrônica, mas por outro método, ele não é visível. No entanto, vivemos aí uma pandemia, quanta gente morreu por causa de um vírus. Ou seja, o mundo invisível, ele é muito maior do que o mundo visível e ele é determinante tanto quanto uma mesa dessa, que se eu esbarrar, eu machuco, faço um hematoma e tudo. Então, ele existe. E o pensamento pertence a esse mundo invisível. Então, e hoje, mais do que tudo, a física provou que ele é matéria. Sono, né? alimentação.
conteúdo interno, né? Pensamento. Gratidão. A gratidão é fundamental, né? E aí tem muita gente que pergunta assim, as mães, eu lido muito com crianças, sabe? Aham. Justamente porque eu entendi não, eu quis começar já desde pequeno, falar assim, quem sabe se eu já ajudar essa criança a já atuar da maneira certa, é melhor. Então, eu tenho um curso, inclusive, que eu chamo de Mãe Raiz, para tentar resgatar nas mães esses princípios que estão se perdendo. Hoje eu já falei que a gente não tem nem mais vó raiz. Tudo Nutella. Eu não uso esse nome para não divulgar esse nome, mas tudo planta de estufa. Né? Planta de estufa. Se esquentar, o sol murcha. Eles desconhecem princípios básicos, coisa que parece óbvio, mas parece que você está falando uma coisa diferente. Eles não sabem ter iniciativa de cuidar de determinadas coisas ali, corriqueiras do dia a dia. Criou-se uma dependência muito grande da figura do médico e de remédio, o que é pior, né? Então, perdeu aquele, faz um chazinho, faz uma compressa. Como eu fui criada nisso, então eu sei o poder disso, né? Faz uma compressa, faz um escaldapé, faz um vapor. Às vezes eu falo assim, mãe, faz o vapor, não faz inalação para essa tosse, esse pigarro que está alastrado depois da pandemia, né? É vapor, não é inalação. Mas o que é vapor, doutora? Então, o Nossa, vapor, eu fiz vapor. Na casa da nona eu fazia. Botava uma bacia com água fervendo. né? Exatamente. Não lembro o que ela punha. Às vezes punha eucalipto e tal. Aí botava uma toalha por cima da cabeça e largava o moleque ali. Isso é tudo de bom. E para esse muco, especialmente dessa época que a gente está vivendo, nos últimos 3 anos, né? Depois da cepa Ômicron que começou, a virada lá de 21 para 22, o vapor é determinante, não é inalação. E aí você fala assim, eu falo, faz vapor. Todas, viu? Fala assim, inalação, né, doutor? Eu falo, não é inalação. Qual que é a diferença de... Aí, de novo, minha veia de professora, né? Qual que é a diferença de inalação e do vapor? Eles pensam Eu falo, inalação é gelada, o vapor é quente. O vapor é água fervendo, né? Então, é o que sai, a água se transformando no estado líquido para o estado gasoso. E daí, esse é o vapor. E aí... Voltando, eu me perdi um pouco agora. Não tem problema. Mãe raiz, da criança, mãe Nutella. Né? Eu acabei desenvolvendo essa habilidade com o público infantil para já resgatar uma geração mais saudável. Porque as crianças hoje estão muito doentes, isso é estatístico também. As doenças estão cada vez mais precoces. Coisa que você via só no idoso, agora você vê em criança, né? O que é isso? Envelhecimento acelerado. Esse desgaste acelerado. Então, nós temos, Gil, que resgatar o que eu faço, esse movimento aqui, é uma marca registrada minha. Equilibrar. Você equilibra um aspecto só, tá desequilibrado, basta eu trazer esse dedo aqui? Não, são vários pontos. E aí eu resolvi chamar esse conjunto de saúde plena. A saúde plena, ela envolve vários aspectos. Ela envolve a saúde física, e eu até começo pela saúde física, e até já te falo o porquê. A saúde emocional, que aí vem os pensamentos, o otimismo, a gratidão, né? Viver o presente, viver passo a passo, andar na vida a cavalo para você ir observando as coisas. Você sabe que você tem falado, desculpa, doutora, te interromper, eu tenho falado de andar a cavalo, e aí me remete ao meu passado. Eu era do cavalo, do sítio e da competição do cavalo. E eu me lembrei aqui de alguns passeios a cavalo. E eu vou trazer algo aqui que talvez seja novo. Quando você está andando com um carro, você tem controle da máquina e você vai levar a máquina para onde você quer que ela vá. Certo. Se estourar um pneu, Gil, aí o carro, mas você ainda tem um controle. Quando você está andando a cavalo, você não tem controle total sobre aquele indivíduo que está embaixo de você e que tem vontade própria. Tem vida própria. Então eu me lembrei aqui de um passeio que a gente estava fazendo com vários, assim, em estrada de chão, andando a cavalo, um monte de gente junto. E de repente, no meio do mato, venta e vem uma sacolinha de supermercado na frente do cavalo. Não, é inexplicável o que o cavalo faz quando ele vê uma sacolinha de supermercado na frente dele. Os que têm essa tendência de assustar, eles sobem em cima do barranco, do nada. Então, o ir a cavalo
Ele tem um contexto também de que você não tem controle efetivo o tempo todo sobre o que está acontecendo, porque de repente vem uma sacolinha na sua frente, É, vem uma pandemia, vem imprevisível. um negócio Exato. diferente, e você estava achando que você ia chegar lá na É, cidade 2 horas depois, e de repente você está em cima da árvore com o cavalo, é. que ele E assustou. olha que essa sua vivência aí só corrobora esse meu pensamento de ir a cavalo, porque a vida te traz umas surpresas que O te tempo todo. desvia daquela rota que E você você imagina que você tem imaginava. controle sobre aquele animal, É, mas de repente tem animal que acorda com o ovo virado num dia lá e não tem o que faz ele ficar interessante. alinhado. Ele está com algum problema É, de saúde, algum problema sei lá do que, e naquele dia lá, se você mexer com aquele cavalo, você vai ter problema. Então, eu sou bariátrico, né? sei. E eu tinha 180 quilos antes da cirurgia. E na minha entrevista para fazer a cirurgia com o médico que me operou, ele perguntou se eu fazia esporte. Eu falei, eu faço, doutor. Ele olhou assustado, assim, um cara de Uhum. 180 quilos vai fazer Qual o quê? esporte será? Eu falei, eu ando a cavalo. Ele olhou para mim assim e falou, não, quem faz esporte é o cavalo, não é você. E a minha paixão pelo cavalo era tão grande que eu queria saber dele que dia que eu poderia voltar a montar cavalo depois de fazer a cirurgia aberta, e foi aberta do Lógico. estômago. Uhum. Ele me deu um prazo, aí quando eu vim no retorno, deu o prazo, ele me liberou para montar a cavalo. E eu escolhi dos meus cavalos o cavalo mais tranquilo que tinha para eu poder Para não ter nenhum voltar a imprevisto. montar e não ter problema. Eu era recém-operado. E naquele dia que eu saí para andar com o cavalo, que era o mais tranquilo de todos, num passeio tranquilo, ele enfiou a mão num buraco e virou por cima de mim, com Gente, cavalo, com tudo. Ele virou, levantou e parou. Não era um problema do animal, era um problema do percurso. do percurso, E da a gente não tem estrada. controle sobre isso, né? É outro aspecto da vida, né? O percurso, às vezes você escolhe ali, você não teve opção, não foi escolha, foi um imprevisto. Mas essa gente que tem, você escolhe uma estrada difícil. Então, as escolhas, eu sempre falo isso, você colhe aquilo que escolhe, né? A gente fica muito atento na escolha, porque a partir do momento que você escolhe, você fica refém daquela escolha, né? Refém no sentido não errado da história, né? Você cria aquele caminho ali, aquele destino ali a partir daquela escolha. Mas essa sua história reforça mais ainda a minha tese Ir a do cavalo. ir a cavalo. Mas aí, voltando lá na vida plena, então, o físico, emocional, o espiritual é um ponto relevante. Você tem que estar consciente na vida. Para você estar consciente, você tem que estar conhecedor. Aí eu acho, pode ser polêmico o que eu vou falar, mas eu tenho que falar a minha vivência, que muito da descrença de algumas pessoas, tem aqueles que são descrentes porque não raciocinam, né? Basta você não enxergam, basta você enxergar, você vai acreditar. É em função de dogmas, em função da crença cega, da crença pela crença sem uma explicação. Tudo tem que ter explicação. Eu penso assim: o Criador é perfeito. E a perfeição tem explicação, ela não precisa ser um mistério. Ela tem explicação. E tem. É só a gente buscar, a gente vê, a gente reconhece as leis universais em todo lugar que você olhar. Se você olhar na natureza, ali estão as leis e tudo é replicado para todos os setores da vida, né? Porque as leis são as mesmas. Então, você vê a semente, né? Você põe a semente na terra, ela só vai originar aquele potencial que é dela. Se é uma semente de laranja, só vai dar Não vai dar laranjeira. jaca de jeito Não vai nenhum, né? dar de jeito nenhum. E ela vai dar uma laranjeira com muitas laranjas. Então, não está na Bíblia, você colhe aquilo que planta multiplicadamente. A semente é um exemplo. Então, a natureza, ela expressa as leis universais. A lei da reciprocidade é uma delas. Você colhe tudo aquilo que plantou. Quando você começa a enxergar as leis e vê que você é uma criatura inserida nesse mundo, nessa criação, nós fomos criados, né? Nós estamos inseridos na criação, assim como os astros todos, o fundo do mar, os micróbios, todos no mesmo processo de criação, nós estamos sob as mesmas leis.
Você sabe Como? que me ocorreu algo aqui. Nem toda semente plantada, apesar da capacidade inserida nela, produz a mesma quantidade de fruto. Já pensou nisso? Tem semente que não produz fruto nenhum, ela não vinga. Ela não vinga, porque a terra não é propícia Esse é para o ela. ponto. Depende E do solo onde aí, você está jogando a você semente. citou num ponto fantástico, que é a minha linha, quando eu estou falando dos princípios do meu trabalho, né? O que que esse trabalho faz em linhas gerais? É cuidar do terreno. Cuidar do Boa. terreno. E aí, se eu for olhar para o físico, lembra que eu falei que eu começo pelo Aham. físico? Então, só para completar rapidamente, então eu falei físico, emocional, espiritual, familiar, social, financeiro e profissional. Eu acho que são esses 7 setores da nossa vida que eles interferem em ser saudável ou não, plenamente falando. Aí desses 7, a gente podia falar assim, o espiritual é o principal. Realmente, em termos de criatura humana, ele é. Mas em termos de curar uma pessoa, ou de tratar uma pessoa para ser menos comprometedor, eu vejo que começar pelo físico é uma melhor estratégia. Isso é na O vivência. terreno. 37 anos fazendo isso. Como que eu explicaria por que eu começo pelo físico? Aí eu penso no músico. Vamos pensar num violinista. Ele pode trazer um talento fantástico, ele pode ter se esmerado em aprendizado com grandes mestres, tecnicamente ele ser muito bem formado e treinado, mas se eu der um violino desafinado para ele, não sai música nenhuma. Ou a música não sai com harmonia, né? Então eu vejo o talento do músico, o preparo do músico como conteúdo interno, seja espiritual, mental, emocional, e o instrumento como corpo. Eu começo afinando o instrumento. E o terreno do instrumento, do corpo, é o sangue. Então o sangue tem que estar. Você é da área rural, né? Você Sim, viveu do lá. sítio. O que que um agricultor faz antes de plantar? Primeira coisa, ele limpa a terra. Limpa. Se a terra tem ervas daninhas, se Parasita tem tem que tirar tudo. sujeira, se tem lixo, Parasita. né? É, pedra, Pedra, parasita. ele limpa a terra. Depois, ele equilibra a temperatura da terra. Ele refresca a o- terra. É uma terra que está quente. Se eu puser uma semente ali, cozinha a semente, mata ela. Ele refresca. Ele alcaliniza a Ele vai terra. tratar o Com pH da calcário, terra. lá ele trata o pH. E depois ele nutre a terra. Isso é o que eu faço. Isso é o que a gente faz no organismo. Você desintoxica, você equilibra a temperatura interna e externa, né? A medicina rejeita que existe temperatura interna e externa, né? Quando eu falava isso na faculdade, a minha avó falava muito isso, então eles achavam que era coisa de ignorante, né? Uhum. E existe. A medicina vê isso e ela não enxerga. Sabe o ver sem enxergar? Quando chega uma pessoa com suspeita de abdômen agudo, desculpa, uma apendicite, você mede a temperatura interna pela temperatura retal. E você vê que a temperatura axilar é 2 graus abaixo da temperatura retal. Essa dissociação térmica, que é chamada, acima de 2 graus, é um dos sinais de abdômen agudo, abdômen cirúrgico, um apendicite, por exemplo. Ou seja, tem interna e tem externa ou não tem? A própria medicina Usa isso. constata, mas quando você fala, eles rejeitam e acham que não existe. Existe. Então, eu faço o equilíbrio térmico e a nutrição celular, né? E a alcalinização. O sangue tem que ser alcalino. Isso a gente estuda o tempo inteiro na faculdade e ninguém dá o devido valor. Você estuda que o pH do sangue fisiológico é 7,4, 7,35 a 7,4. Assim, olha que variação mínima. Abaixo de 7 é incompatível com a vida, acima de 7,7 é incompatível com a vida. É uma faixa mínima, né? Incompatível com a vida. Aí, uma vez, Gil, eu vou contar mais uma história, que eu acho que contando história Eu acho que é ilustra. legal. Eu tô pensando na Coca-Cola que eu tomo e a consequência Olha, dela. um copo. Então, hoje, você não vai tomar mais a partir de agora. Lascou. Vou fazer um parênteses, ó. Um copo de refrigerante, não vou nem falar o nome dessa, todos eles estão no mesmo barco. Ele é tão acidificante
que ele precisaria de 30 copos de água tomados simultaneamente Pra para diluir. neutralizar a acidez que ele provoca. Uau. É, Então pode tomar. Se tomar 30 copos 30 junto, copos ao mesmo tempo, tá liberado. bom, tá liberado. Veja, uma vez eu atendi uma paciente que ela chegou, sentou, e eu perguntei assim, qual é o problema? Ela falou, eu vim procurar um norte. Nunca esqueci essa frase, que eu achei, assim, muito bonita, a forma como ela colocou, vim procurar um norte. Mas, em resumo, ela me falou que ela estava muito mal, que não descobriu o que ela tinha, mas ela sabia que ela achava que ela ia morrer, não estava bem. E eu fui, fiz análise do sangue, fiz análise da íris, que é um exame lindo, não sei se você já ouviu falar. Não. Eu amo esse exame, ele te dá um panorama muito fiel sobre a condição orgânica e a condição comportamental também. E quando terminou a minha avaliação, que nós voltamos a sentar, eu falei assim, olha, o seu ponto principal que precisa ser corrigido é a sua acidez orgânica. Você está extremamente ácida. Aí ela me disse assim, olha, eu sou médica. Ela não tinha falado até então. Eu sou médica e eu tô tão desesperada com a minha situação que eu fiz a dosagem do meu pH. É um exame que hoje já tem laboratório que faz, mas na época você só fazia internado. Só o paciente que estava na UTI que você fazia a gasometria dele, na gasometria você via o pH. Ele está 6,9. Eu não te falei agora que 7 Ela para estava baixo é morta já. incompatível com a vida? Eu falei 6,9, mas o que os nossos colegas disseram? Ela falou assim, eles disseram, nós vamos ter que reformular os livros de fisiologia, porque se o seu está 6,9 e você está viva, é porque não é mais o 7. Compreendeu? Incompatível. Uhum. Então, preferiam reformular os conceitos de Do que fisiologia tratar. do que admitir que o mal dela era aquela acidez. Aí nós rimos e ela começou a tratar, bom, ela corrigiu totalmente, né? Fizemos toda a alcalinização do organismo, nutrição, os 4, são as 4 colunas que eu falo da saúde, né? Alcalinizar, nutrir, desintoxicar e equilibrar a temperatura. Esse é um dos princípios básicos. E aí, quando você faz isso, e às vezes as pessoas perguntam, precisa algum produto? O que você usa para fazer isso? A alimentação é um ponto. Tem alimentação alcalinizante, tem acidificante. Por exemplo, os vegetais são alcalinizantes. É da propriedade dele, não é questão de opção de ser vegetariano ou não ser. Mas eles são alcalinizantes. Então, eles têm que estar na nossa rotina alimentar predominantemente. Que não seja exclusivo, mas que seja predominante. A água é o maior alcalinizante que existe. Se você tem um produto químico e você colocar no piso, vai estragar o piso em função da acidez dele, o que você faz para diminuir? Lava. O que você Joga mistura água, né? nele? Mistura com água, né? Então, a água é o maior alcalinizante que existe. Água. E o intestino, quanto melhor estiver funcionando o intestino, mais a gente tem um processo alcalinizante, porque você elimina a acidez pelas fezes, né? Então, eu uso comportamento, conduta, né? O estresse é acidificante. Vixe. Adrenalina, cortisona são agentes acidificantes. Então, o gerenciamento do estresse, tem que fazer isso. E tem terapêuticas corporais. E isso é outra pedra do quebra-cabeça fundamental na minha vida, lá na época dos adventistas, quando eu comecei a estudar livros. Então, eu sempre fui muito autodidata, antes de pensar até em fazer medicina. Uhum. Eu estudava Sebastian Kneipp, um naturopata, um naturólogo, né, na época, ele se intitulava naturólogo alemão, e ele usava a água, ele foi um dos expoentes da hidroterapia, né? Usava água em formas de enfaixamentos, de banhos. O vapor é um processo de hidroterapia que a gente acabou de falar. Imersão. Na minha clínica, a gente tinha tudo isso. E são procedimentos fundamentais. A sauna. Sabe que eu sempre usei e prescrevi sauna, né? Na clínica, a clínica minha e da doutora Eliana, nós ficamos 24 anos trabalhando juntas. Outra peça de quebra-cabeça fundamental, foi essa parceria com a doutora Eliana, ela é de um conhecimento enorme, e a formação dela no Brasil é psicóloga, olha a parte mental. E ela viu o quanto ela precisava junto tratar o organismo, só que ela não encontrava ninguém que tratasse. O que ela fez? Foi para a França fazer medicina natural lá,
porque ela queria equilibrar o organismo e não via isso na nossa medicina acadêmica. E aí a gente se conheceu bem nessa fase. E montamos esse trabalho, que é uma peça fundamental para hoje ter o Projeto Slender. Hoje ela está num outro momento e o Projeto Slender existe. E me perdi de novo aqui. Mas me perdi completamente agora. A gente estava falando de como tratar o organismo. Exato, e das equilibrar o ferramentas. organismo, sim. Então, lembrei. A sauna, a A gente estava. sauna. Ainda bem que tá você aqui para fazer o resgate das ideias. Uma vez nós fomos, eu e a Eliana, num congresso de ortomolecular em São Paulo, e um dos palestrantes, um cardiologista renomado, demonstrou lá uma pesquisa feita em São Paulo, na capital, com 2.500 participantes, uma pesquisa às cegas, né, duplo cego, bem feitinha, que eles dosaram o sangue de cada um desses 2.000, todas as substâncias tóxicas presentes neles. E ficaram assustados com a quantidade de toxina que existia naquele sangue, naquela amostragem. E o teor de organofosforado, que são produtos usados na agricultura, né, são os agrotóxicos, em quantidade elevadíssima em pessoas que nunca pisaram na roça. Lá, moradores de São Paulo, capital, urbanos totais. Dessa amostra de 2.000 pessoas, um sangue não tinha nenhuma substância tóxica. E eles ficaram assustados. Quem será o dono desse sangue que está limpinho? E foram atrás. Depois de feita toda a estatística, você sabe como localizar o dono, né? Era um finlandês que fazia sauna todos os dias. A sauna é altamente desintoxicante. Ela tanto desintoxica, ela usa a pele, que é o maior órgão do corpo, né? Que o organismo elimina pela via urinária, pulmões, intestino e pele. E a pele é um órgão resistente e gigante. A sauna faz isso e ela também ajuda no equilíbrio térmico. E na época nós já tínhamos a sauna, né? Do padrão certo, que você fica com a cabecinha de fora, né? É um equipamento Ele era de madeira, tradicionalmente, lá na época de Sebastian Kneipp. Depois não é para ele é de ficar fibra de dentro vidro. da sauna. Não, você entra naquela caixa, né? Só a pele que vai ter a tratativa do Você fica com a vapor. cabeça para você respirar o ar ambiente, e ali dentro tem uma serpentina que faz o vapor, aí você intercala ducha fria, sauna, né? Mas a sauna tradicional faz o mesmo. É que aí, terapeuticamente, é melhor que seja assim. Mas a sauna convencional, a sauna úmida, né? Ela faz o mesmo papel. E então você veja a importância, isso é uma terapêutica corporal. E o outro tripé são suplementos. Muitas pessoas me perguntam, mas tem que suplementar? As crianças têm que tomar vitamina? Tem. Porque hoje, Gil, o desgaste é muito maior, a ingestão natural de suplementos vitamínicos é muito menor, vitamínicos e minerais, é muito menor, porque o solo está desgastado, a gente que está falando de terreno sabe disso, ele está desgastado. Hoje você compra uma fruta que não tem gosto mais da fruta. Eu sou de uma geração Você faz um muito frango em antes 30 da dias, sua. doutor. Sabe o quanto é assustador isso? É um frango que nunca comeu um bichinho. Nunca ciscou. Não, em 30 dias sai frango. Sai o frango, exatamente. E o povo fica comendo. Imagina o tanto de hormônio, de coisa que tem dentro de um frango para ele chegar em 30 dias no tamanho de abate. Na roça, quilos. Um frango caipira acho que leva uns 6 meses, 8 meses para cruzar a asa, que a gente fala que é a hora de passar a faca nele, é a hora que a asa encontra uma com a outra. Ele vai engordando, interessante. Tá grandinho o suficiente para a asinha encontrar, né? E os vegetais não são diferentes. Eu sempre lembro de uma passagem da minha infância, que a gente ia no mercado com meu pai, né? E ele pegava as peras, porque meu pai foi criado, e meu avô tinha uma fazenda que tinha muita plantação de pera. Uhum. Eu não peguei mais a época da fazenda. Quando eu nasci, ele já não tinha mais, resolveu ir para a cidade. Grande erro daquela época, né? Vendia as fazendas e ia para a cidade. E meu pai pegava a pera, toda vez era a mesma história. Aí são as peças do quebra-cabeça que, não sei se meus irmãos lembram disso, mas aquilo te impacta naquela hora e você registra, você vivencia, e depois de 50 anos, você está falando nisso. E ele falava assim, as peras que eu compro hoje para vocês,
eram as que nós dávamos para os porcos, alimentávamos os porcos da minha infância. E hoje, eu jamais, há muitos anos que eu não vejo uma pera como aquela que eu comia na minha infância. Então, olha a decadência, né? Ele considerava aquela o que alimentava os porcos. Então, as deles eram maravilhosas. E a gente não vê. Goiaba não tem gosto de goiaba mais, pêssego não tem gosto, porque é tudo colhido antes da hora. E os nutrientes das frutas vão sendo acumulados pelo processo natural de amadurecimento. Vão sendo concentrados. Aí, colhe antes da hora, não deu tempo de concentrar nutrientes, né? Além de perder o sabor, perde o valor nutricional. Então tem que suplementar. Tem que suplementar. E a sorte é que, felizmente, a ciência evoluiu também nesse ramo, né? Então você tem recursos que aceleram esse processo, né? Como a gente conversou agora do K9, ele acelera o processo de modulação do sistema imune. Eu consigo. Aí eu vejo um casamento, porque eu ativo o sistema imune com esse método que eu uso. Uhum. Lógico, você tem um organismo desintoxicado, alcalino, bem nutrido, com a temperatura equilibrada, o seu sistema imune também vai colher os benefícios disso, isso eu não tenho dúvida. É o que eu vejo há 37 anos. Eu me lembro de uma médica que eu passei por um atendimento de emergência uma vez, e aí depois que ela me fez a aplicação lá de ozônio, e assim, que é um recurso maravilhoso. Eu sou daquele que só acredita vendo. Sei. Eu tava com febre, mal, indisposto, deitei na maca, a hora que acabou os 40 minutos da aplicação lá na veia, eu já não tinha febre, eu já tava bem, tava querendo conversar. Ela olhou pra mim e falou assim, você é bariátrico, né? Eu falei, sou. Agora já foi, né? Já operou? Não tem problema a cirurgia, não. Só que precisa ter dinheiro, porque você vai precisar repor. O que não absorve mais. Traz o kit do bariátrico lá. Veio com um kit de ampolas para fazer outro soro. Falou, se você tomar isso aqui do jeito certo, a pessoa pode espirrar em você, que você não pega gripe. Mas se você não tomar, você vai ficar doente o tempo todo, porque o bariátrico, ele, além de tudo, ele não absorve do jeito que deveria absorver. Perdeu um segmento fundamental do intestino, que é onde dá a absorção, né? Então, sem dúvida, daí eu chamo isso, Gil, de procedimentos compensatórios. Você tem que manter o prato da balança em equilíbrio. Então, ou já tem uma doença, ou teve uma intercorrência cirúrgica, ou geneticamente é mais frágil. Se eu deixar isso preponderar... Desequilibra. Aí você tem que encher esse prato para pôr em equilíbrio, né? E, apesar disso, ter vida longa com saúde, né? Aí a gente volta àquilo ali, que é o tema que você falou. As empresas ou o mercado prefere pessoas saudáveis, com certeza. Então, hoje é vantagem você ser saudável. Você lucra mais sendo saudável. O que eu percebo é que as pessoas, principalmente no meio que eu estou inserido, no meio digital, quando elas alcançam um determinado sucesso, financeiro, inclusive, elas começam a olhar para aquilo e falam, cara, eu tô aqui, tô bem, mas se eu não continuar aqui, o que adianta eu ter ganho esse dinheiro aqui? Então daí eles começam a se preocupar com corpo, com saúde, e aí tem uma mudança do jeito de viver para tentar viver mais tempo. Mas rodou de pneu murcho muito tempo, né? Aí é mais difícil. Malu, a gente, seguindo assim para acabar, a gente faz algumas perguntas sempre iguais, assim, parecidas pelo menos, para todo mundo que vem aqui. E a galera foge. Sai pela direita, assim, e não responde. Vamos ver se eu mantenho na linha reta. Aqui todo mundo mais foge, assim, a Malu de hoje, olhando para trás, o que ela faria diferente? Olha, eu não sou de olhar para trás. Não é uma fuga. É o que eu sou em todos os momentos. Porque eu acho que o que foi feito é o que dava para ser feito, o que o meu nível de maturidade permitiu eu fazer naquela época. Então, eu não faço isso. E a imagem que me vem é da estátua de sal. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu não consigo olhar para trás, entendeu? Foi do jeito que deu para ser naquele momento. Se eu fosse mais amadurecida, talvez eu fosse um pouco mais arrojada, entendeu? Talvez eu tivesse sido um pouco mais tímida, ficar
a cavalo por muito tempo, quando eu já poderia estar de carro. Uhum. Eu já tinha bagagem suficiente para estar de carro. Talvez isso. Mas foi o que eu fui capaz de fazer naquele momento. Eu acho que agora eu cheguei num momento de um processo bem maduro, né? Assim, o processo em si, né? Não eu especificamente, mas o conhecimento. Eu acho que agora, daqui para frente, eu quero é passar isso, porque a minha meta já há alguns anos era formar uma gigantesca rede de pessoas saudáveis, né? Aí eu escrevi livros, porque se acha que o livro vai levar muito conhecimento. No Brasil, infelizmente, não é assim, né? Quando nós escrevemos o Idade Biológica, foi a primeira vez a falar nisso, ele teve uma expressão grande, recebemos e-mail de pessoas dos Estados Unidos, da África, incrível, da África também, que tinham posto em prática o que a gente ensina e tinha obtido os resultados bons, mas cerca de 1 ano, 2 anos depois, um americano lançou o mesmo tema e ele foi best-seller, né? Então, o livro não tem uma amplitude. Aí veio o e-book, que tem uma amplitude maior, e aí veio a bênção, que é o seu ramo, que é o digital, né? O digital, desde que ele nasceu, eu tive muita dificuldade com o digital, porque eu sentia que eu nunca tive redes sociais, porque era um vigiando a vida do outro, um querendo aparecer mais que o outro, isso aí me espantava. Mas quando eu percebi que ele era um canal para eu alcançar essa minha meta de formar uma gigantesca rede de pessoas saudáveis, aí me motivou. Falei, não, aqui realmente é um canal que eu posso ensinar e atingir muita gente ao mesmo tempo e fazer a transformação que é tudo que eu quero, né? Porque é muito limitado você dentro do consultório, uma consulta que demora 1 hora e meia, 2 horas, você não consegue multiplicar isso. Aí você multiplica em palestras, você multiplica em cursos, mas o digital te dá essa chance grande. Então, eu acho que foi do jeito que tinha que ser. Um nome que na tua trajetória tem resultado direto na Malu de hoje, assim, alguém que passou, que esteve, que... O quebra-cabeça é o que impera mais nessa percepção que você está falando. Uhum. São peças relevantes que, quando eu tiro mentalmente, vai fazer falta, vai ficar capenga. Mas se o tempo for um parâmetro, eu colocaria a minha parceria com a doutora Eliana, porque foram 25 anos atendendo o paciente dentro dessa linha. Cada um com temperamento, ela muito futurista, enxerga o futuro, e eu mais pé no chão, mais da execução, Uhum. né? Então, por exemplo, a análise metabólica do sangue, o equipamento, ele é o legítimo, feito por Robert Bradford, um pesquisador americano. Nós fomos a primeira clínica a ter esse equipamento no Brasil, um microscópio de fibra ótica. Ela estava na Europa na época, o aparelho foi dos Estados Unidos para a Europa e ela trouxe para o Brasil. Chegou em 99 com ele na noite de Natal. Então, ontem fez tantos anos Uhum. que ela chegou com ele, foi uma odisseia no aeroporto para conseguir desembaraçar aquele aparelho, né, deixar entrar. Então, esse espírito pioneiro dela, né? Dentro da iridologia, ela é inclusive ponta de lança, que é pioneira. Eu acho que eu colocaria essa parceria pelo tempo, mas sem descartar as outras peças lá da infância, o convívio com a minha avó, como eu falei, né? São coisas... E a gente termina invertendo a ordem. O que a doutora Malu quer saber do digital, que o Gil possa ajudar e apresentar um caminho diferente aí? Olha, eu acordei para o digital, conforme eu te disse, Doutora né? Malu tem um podcast, pessoal. MaluCast, é imperdível, vocês têm que assistir. Pois é, que é um canal justamente para me satisfazer nesse sentido. Mas é concretizar essa minha meta de formar uma gigantesca rede de pessoas saudáveis, né? Através dos cursos. Eu falei da mãe raiz, né? Mas a gente começou falando das empresas que preferem pessoas saudáveis, o curso Slender for You, né? Ele é dirigido para empresas. Eu acho que o digital, a sua expertise, o seu conhecimento, o seu histórico,
sem dúvida nenhuma que é um canal importante para eu realizar esse meu, não é sonho, essa minha meta, né? De realmente formar uma gigantesca rede de pessoas acordadas para a vida, lúcidas, conscientes da responsabilidade de que a vida e a saúde está nas mãos de cada um de nós. Não é azar, é um outro princípio. A doença não cai na cabeça de ninguém de uma hora para outra. Ela não é uma fatalidade, não é azar e nem é castigo. Ela é construída no dia a dia, a partir das escolhas de cada dia, tanto a saúde quanto a doença, né? Dentro do que a gente faz aqui, Malu, há alguma técnica, vamos dizer assim, né, que a gente consegue repetir porque tem técnica, mas o que é mais evidente para mim no dia a dia é que tem gente que vai e tem gente que não vai. Sim. A mesma técnica, A o mesma mesmo técnica. time, a mesma produção, com alguns vai, com outros não vai. Aí eu coloco isso na conta de quem? Né? Por que que tem uns que dá certo e outros não dão certo? Você Com está o mesmo trabalhando método. menos? Não, a entrega é a mesma. É. Mas há uma questão de propósito, tem gente no digital que precisa vestir um personagem de manhã cedo para fazer um story. E ela se coloca dentro de um personagem e se manter dentro de um personagem é muito difícil. Muito difícil. É. Então, a verdade por trás do que está sendo compartilhado, ela é um dos itens de sucesso que não tem como Criar. fazer um script da verdade. A verdade é quem a pessoa é, a vivência, é o quebra-cabeça dela, é a história dela, de onde ela, né, a jornada dela para chegar no momento de estar na câmera. Eu passei 15 anos de bastidor, olhando, sugerindo, dirigindo, criando narrativas que são comerciais, com pessoas verdadeiras e nem tão verdadeiras. E o maior sucesso que eu tive nesse tempo todo é quando eu estou dirigindo ou conduzindo um processo comercial de alguém que é verdadeiro naquilo que ela tá vivendo ali, que ela não botou a roupa de gospel só porque é legal ser gospel e tá na moda. Então, dentro do que a gente faz aqui, a verdade é indispensável. Ah, mas se a pessoa estiver querendo fazer, mas ela não... vai capengando, sabe? Eu sei. Então, quando você carrega essa verdade a respeito de coisas que são possíveis e ajusta isso no formato do método que a gente aplica, olhando para 3 pilares aí, do que é orgânico, do que é pago e do que é viral, você vai ter um potencial de crescimento e de alcance que é incomparável. É muito difícil entender que um vídeo seu seja assistido por 60 milhões de pessoas e que vez ou outra você está num lugar e a pessoa olha para você e fala assim, cara, você é o cara do vídeo tal? Esse poder de chegar com uma mensagem em tanto lugar assim, ele se dá por conta de que a mensagem é real, aquilo conecta com a vida daquela pessoa e a pessoa se vê dentro daquela história e na possibilidade de romper com a história do jeito que rompeu aqui, ele quer romper lá também. Então, levar a verdade e aplicar o método. Só é isso. Cuidar do terreno direitinho e a semente ela tem que ser viva. Tem que ser viva. Porque senão... Isso que você falou é perfeito. Tem que ter verdade, porque o digital tem um ponto, construir autoridade. Construir especialistas, sem serem, né? É uma pena. Uma vez eu fui num rapaz especialista em marketing e ele falou para mim assim, você não tem autoridade no digital. Eu falei, olha, autoridade a pessoa tem ou não tem. Ela pode estar no presencial, no digital, é questão de tempo, é questão mínima, mas ela tem que ter. E eu ela tem cheguei que num ter essa ponto que eu verdade. tenho. Essa verdade é fundamental. E a gente sente, né? Quando você ouve um vídeo, você sente Sim. a legitimidade, você sente a história. E como a gente está dentro do mercado e convive com pessoas no off, as pessoas do online, a gente convive no off, a gente está no bastidor. Verdade. Eu tô no camarim esperando para entrar, para palestrar, ou
ou acompanhando um dos especialistas que vai Uhum. palestrar, e a gente percebe quem tem e quem não tem. Não E tem. tem muita gente bombadinha aí que tá ganhando dinheiro, Tá. mas que não tem verdade. É zero verdade. E aí é difícil de ouvir, difícil de assistir, difícil de ficar, é difícil, porque você tá vendo que aquilo ali é um fake. E ele tá ali só fazendo um papel de Vendendo um ator. papel. É ator. E aquilo ali, de fato mesmo, de verdade, não vai transformar a vida de ninguém, porque não transformou nem a dele. Isso aí. Né? Então, Agora, você, a sua empresa, o seu método de trabalho, valorizar isso ou não, né, não é nem valorizar, priorizar, né? Isso aí é um diferencial muito a gente tem grande. pouco tempo, Malu. Vamos ser prático, né? A minha capacidade de atender especialistas ela é limitada, não é um produto escalável. Eu preciso escolher com quem eu vou atuar no dia a dia. E quando não tem a verdade, eu vou ter que trabalhar trabalho. 10 vezes mais para ter metade do resultado. E quando tem a verdade, você trabalha um tanto e tem um resultado exponencial. Mas mais do que isso, nas conversas de bastidor com as pessoas que cuidam de mim, os meus mentores, vamos dizer assim, um deles é enfático em dizer assim, Gil, só atenda pessoas que vendem produtos que entregam o que está sendo oferecido. Se não tiver verdade na entrega, na transformação, se aquilo realmente não mudar a vida daquela pessoa lá que está comprando, não atenda. Então, essa é a nossa peneira no dia a dia. Isso aqui não vai virar nada, não vai mudar nada, não vai ter impacto nenhum. É só encheção de linguiça. Eu não vou atender, eu não tenho tempo. E até a nossa responsabilidade, né? Como criaturas humanas, quando eu falo de um produto, eu só passo para o meu paciente um produto que eu sei que de fato ele vai agregar algum valor, né? É isso. Isso é o que você faz. Malu, obrigado, prazer, viu? Obrigado por ter vindo, por Eu ter que saído de agradeço. casa no feriadão aí para gravar. Hoje ainda trabalho. Prazer tê-la aqui. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer nos próximos capítulos aí para o pessoal ficar atento, né? A gente tem gravado aqui no estúdio o teu podcast. Se não assistiu ainda, corre lá, MaluCast, começa a assistir. Tem séries fantásticas aí de conhecimento, de coisa muito massa. E as próximas cenas fica meio por aí, que você vai ser impactado por coisas diferentes aí. Malu, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, Obrigada a vocês. até o próximo. Valeu.